Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 21 de agosto de 2025, é quinta, e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que está em Câncer no céu de agora, onde ele se sente exaltado. O Júpiter, então, ele vai representar num sentido macro, leis, justiça. No nosso mapa, ele pode representar espiritualidade, estudos, fé, autoconhecimento, é aquilo que nos dá sentido. Então, pode representar uma filosofia de vida, que pode ser uma ciência, que pode ser alguma religião, que pode ser algum estudo mais aprofundado. Então, em cada mapa, olhar ali o Júpiter, o signo, a casa, a gente consegue entender mais sobre o que nos expande, a forma com que a gente se expande, né? É como se fosse ali o nosso mestre mesmo interior, e a partir das experiências a gente vai aprendendo, vai formulando essa nossa sabedoria de vida. E Júpiter em Câncer tem muito essa conexão, então, com o cuidado, a nutrição, as emoções. Então, Câncer é um signo que rege a Lua, que representa o nosso corpo, representa as nossas reações emocionais, também fala sobre pode falar sobre o nosso passado, memórias, ancestralidade. Então, a gente busca uma expansão a partir dali. Que mais? Fala de Júpiter. Então, ele também representa crescimento, prosperidade, né, essa busca de sentido, abundância, proteção emocional, tanto que se a gente pensar nesse debate que está acontecendo agora sobre a adultização, que seria uma expansão assim do cuidado. Então, Júpiter representando leis, câncer, vai falar mais sobre, fala sobre vulnerabilidade. Então, essa proteção assim ao vulnerável, que é a criança, pode ser um exemplo, né? Acho que essa expansão também dessa conexão com o nosso corpo, as nossas emoções, o que nos nutre, esse autocuidado, olhar ali para sua lua, o signo, a casa, e entender. Eu acho que o mapa ele traz mais sentido, né? A gente consegue é, dar mais linguagem, talvez, para o que já nos acolhe, nos nutre, mas é perceber mesmo, se conectar com o seu corpo diretamente. Ele já carrega essas informações. E é difícil porque é, sempre que a lua está em câncer, também a lua já está em leão, mas sempre que a lua está em câncer é muito comum as pessoas elas é, não se reconhecerem ali nas emoções, porque a gente está tão. Parece que o mundo todo nos leva para essa desconexão emocional, e daí quando a lua está em câncer, que é para a gente se sentir confortável ali no nosso sentir, a gente se sente mal, porque a gente não é, pensar nos calendários, né, da forma como a sociedade é organizada, ela não é cíclica, ela não é lunar. Então, quando a lua ingressa em câncer, a gente pode sentir todo esse desconforto em sentir, né? Eu acho que ontem eu trouxe isso, ou foi anteontem, disso de a lua em câncer ser uma lua em domicílio, que é como se a gente estivesse voltando para casa e às vezes a gente pode se deparar com uma bagunça emocional que a gente deixou. Então, nem sempre voltar para casa, voltar para o corpo, pode trazer essa sensação de segurança, de proteção. E aproveitando para dar uma dica para vocês, ontem eu fiz uma sessão com a técnica, né? Com uma psicóloga que é especialista em trauma e que ela trouxe a técnica do Peter Levine, que é uma abordagem de trauma que se chama experiência somática, assim, se for traduzido, né? Mas é somatic experience. E é muito legal porque ela foca muito no corpo. Então, assim, a gente percebendo as sensações físicas, percebendo esses pontos assim de segurança, de força, de vitalidade, seja no externo, né, na observação assim dos objetos, seja internamente também. Então tem uma ativação muito disso e ao mesmo tempo também tem um que ele chama assim que é um pendular. Eu acabei de ver um vídeo dele falando sobre isso, que é pendulação, que é ao mesmo tempo que a gente está acessando alguma dor no nosso corpo, a gente também se equilibra. Então a gente também busca pontos de força no nosso corpo ou memórias assim que nos tranquilizem, nos acalmem. Então é muito legal porque foca muito nas sensações e a gente vai encontrando essa força meio que sozinha, assim, sabe? Então, esses pontos, às vezes, de contração no nosso corpo, que vão se transformando em expansão. Então, ontem eu trabalhei principalmente a questão da mandíbula, da tensão nos ombros,
que eu sinto muito tensionado, e daí foi liberando, foi abrindo, assim, foi expandindo, então foi muito legal. Então, acho que é uma técnica, né? Tem várias, assim, mas para a gente acessar essas memórias corporais e deixar muitas vezes o próprio corpo resolver. É óbvio que tem uma condução, tem uma técnica e tudo, mas perceber que no nosso corpo a gente tem essa capacidade, sabe, de vitalidade, de força. Então é um resgate ali dessa segurança interna muito profundo, sabe, de poder interno, para sair desse estado assim de sobrevivência, de tensão, de hipervigilância, né, e retornar ao equilíbrio. Acho que tem tudo a ver também com esse primeiro aspecto do dia que eu já vou falar. Mas enfim, só dar essa ideia aí para vocês. Então a Lua ela segue em Leão desde ontem. A gente está finalizando, a gente está encerrando essa lunação leonina, esse ciclo da Lua de aproximadamente um mês. Amanhã o Sol já ingressa em Virgem, então a gente está nas últimas horas do Sol em Leão, que a gente fala que é um Sol domiciliado porque ele está nesse signo que ele consegue expressar as melhores qualidades solares, que é o quê? Consciência, vitalidade, poder, autoliderança, capacidade de autogoverno. E o sol, ele traz muito, então, essa busca de consciência, esse foco, né? Então, essa busca também de iluminação de si. Daí depende, para cada pessoa, esse trânsito depende da área da sua vida que você tem o signo de leão, onde está o seu sol, então tende a ter um foco ali. Então, amanhã o sol já ingressa em Virgem. No sábado, a gente vai ter uma lua nova em Virgem, que a lua encontra o sol e dá início à sua lunação virginiana. Então, até o sábado, a lua está minguante, está minguando pensando na lua sendo um representante do nosso corpo, das nossas emoções. É esse momento favorável, como a lua ela tá se recolhendo, ela tá se diminuindo em luz, a gente volta mais para o nosso mundo interno, fica mais introspectiva, fica mais reflexiva, percebe os pesos, essa necessidade de soltar, percebe as tensões, né, como eu trouxe para vocês. E pensando que a lua tá minguante no signo de Leão, Leão rege o coração. Então, às vezes pode ser interessante hoje você se conectar com essa parte do corpo e perceber se tem peso, às vezes conversar mesmo com essa parte, né? Perceber se você tá de peito aberto para a vida ou se você tá fechada para a vida, né? Como que é esse movimento também, porque muitas vezes o movimento nos braços ele reverbera essa abertura aqui no coração, então desse chakra cardíaco, né, para quem gosta, para quem usa também os chakras, ou às vezes até o plexo solar, que a gente pode considerar também uma relação com o sol, né, que está localizado ali na área do umbigo, então perceber também esse movimento assim para a vida de autoexpressão, né? Ontem eu postei alguns trechos do livro O Corpo e seus Símbolos, que é muito isso, a gente ir percebendo essas conexões, sabe, entre o nosso corpo, o que que ele quer expressar, e eu acho que também essa regência das partes do corpo, dos signos, né, dos planetas, também nos ajuda a entender mais, né, pode ser uma forma da gente se guiar também. E quando a Lua está em Leão, então, ela é regida pelo Sol. Então, ela busca essa iluminação, ela busca essa luz. Então, a gente também pode ir em busca do que nos vitaliza, do que nos energiza, né? E pode ser literal mesmo, né? Caso tenha sol aí onde você está no seu local, tomar um banho de sol, por exemplo, sabe? Buscar esse calor no corpo também. Então, quando a lua está em leão, a gente tem essa vontade, assim, de ser vista, de ser reconhecida. Então, às vezes, pode vir essa dor, talvez, de não ser vista, né? De não ser validada. Também pode vir, né? Os movimentos, assim, os trânsitos, eles sempre vão depender do nosso próprio contexto, tá? Então, o que mais? Ah, uma prática que pode ser legal, tem uma meditação do Osho, que eu acho que se chama Coração de Luz, que é você visualizar mesmo no seu coração, como se fosse uma chama, e isso ir irradiando para o seu corpo. Ele até fala, assim, de fazer essa prática por 30, 60 dias, que daí ele fala que todo mundo vai perceber, assim, que você tá diferente, né? Porque traz mesmo essa consciência de iluminação para o seu corpo, né? De brilho. Acho que pode ser uma prática legal, assim, para trazer para o dia a dia. Que mais? Então, agora, lembrando que a Lua ela vai falar sobre o clima, o ritmo, o humor do dia. Então, como eu mencionei, a Lua está sendo regida pelo Sol. E o Leão é um signo que também vai falar sobre centralizar, sobre focar em si, né? Então, pensando que a Lua está em Leão, é focar em si para poder irradiar, para poder iluminar.
Essa consciência que vem através da gente dar essa atenção para o nosso corpo, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, né? E Leão também é um signo que representa a criatividade, que representa a espontaneidade, né? Expressão, liderança, como eu já mencionei. Então, quando a Lua está em Leão, também a gente lembrar dessa capacidade de força, até de defesa desse território que é o nosso corpo, né? E como tá minguando esse tempo de liberar mesmo todas essas, talvez, invasões, todas essas sensações ali de bloqueios, né? Da nossa vitalidade, que tá bloqueando a nossa vitalidade, que tá bloqueando esse foco em nós mesmos. Então, meio-dia e 44, a Lua vai fazer um sextil com Marte em Libra. Então, Marte, que é o nosso deus da guerra, representa agressividade, pode representar estresse, impaciência. Então, desde ontem a gente está aplicando a esse aspecto, quer dizer que a gente pode estar sentindo desde ontem isso, tá? E Marte, quando não está bem calibrado, às vezes a gente age de forma impulsiva, às vezes a gente age de forma agressiva. Então, eu penso que o sexto é um aspecto de cooperação. Então, eu acho que é uma união entre a nossa agressividade, né, buscar essa harmonia em relação às nossas necessidades, né, de trazer isso para nós mesmos, sabe? Então, a lua, ela representa muito o que nos nutre, é, o que nos acolhe, e Marte, ele traz essa força de direção, de ação. Então, a gente ir em busca disso, né? Perceber o que traz esse equilíbrio. A lua também pode representar a nossa intuição, então a gente conectando com essa intuição que vem do coração para agir no mundo, para buscar essa ação equilibrada no mundo, tá? E Marte, ele também pode representar cortes, então pensando que a gente está numa lua minguante, às vezes é perceber o que precisa ser cortado, o que precisa ser encerrado, né? A lua minguante já tem essa qualidade, mas esse aspecto com Marte ainda fortalece isso. Então, às vezes, relações, grupos, desejos, sabe? Coisas que estão ali te bloqueando mesmo. Pode ser um momento de cortar, ou às vezes até buscar também descarregar, né? Que pode ser através de algum exercício físico, através de alguma prática corporal, tá? Conseguir descarregar, liberar isso, não deixar no corpo. E 15 e 13, a Lua ela vai fazer uma conjunção com Mercúrio em Leão. Então, um aspecto que nos ajuda muito a trazer ferramentas de expressão, de comunicação, de linguagem para o nosso corpo, porque Mercúrio é o deus mensageiro. Então, ele vai falar sobre tradução, ele vai falar sobre essa capacidade que a gente tem de comunicar, de expressar. Seria mais essa nossa mente mesmo, representando a nossa mente. E quando tem essa conjunção com a Lua, então como se eles estivessem ali se misturando. Então, como se tivesse essa escuta da Lua, essa escuta do corpo, e ao mesmo tempo dando ferramentas para esse corpo se expressar. Então, pode ser bem interessante buscar. Eu acho que vai no mesmo sentido do aspecto anterior, né? Mas buscar ouvir e expressar o que você está sentindo. Às vezes através da escrita, né? Às vezes através de exercícios físicos, como eu mencionei, às vezes uma prática de canto, uma prática, fazer teatro, fazer uma prática de dança, sabe? Qualquer coisa que você sinta que você consegue pôr para fora. O aspecto anterior eu vejo que pode ser mais essa agressividade, né? Mais esse estresse mesmo que precisa ser liberado, e aqui pode ser mais os sentimentos, as necessidades, né? Mais esse acolhimento mesmo emocional de você perceber o que seu corpo precisa e se dar isso e nominar também, que eu acho que isso é muito importante. Né? Às vezes, escrever sobre as sensações do nosso corpo, o que a gente está sentindo, já é um processo assim de liberação. Né? Então, se todo dia, a hora que você acordar, você puder escrever tudo que está vindo para o seu corpo, né? Tô sentindo uma tensão em tal parte, tô sentindo essa vontade de tal coisa. Isso ajuda muito também a fazer uma limpeza emocional, mental, né? Eu acho que esse momento ali, então, do meio-dia e 44 até 15 e 13, esse aspecto ali, ele vai ficar aplicativo, né? Então, a Lua está indo em direção a Mercúrio. Então, eu vejo mais forte para a gente buscar essas ferramentas de expressão. Ou também, Mercúrio também fala sobre aprendizados,
sobre leitura, sobre estudo, sobre conversas. Então, às vezes também gente conversando com outras pessoas. Então, facilita isso, tá? Então, é isso que eu comentei. Se comunicar, falar, dançar, cantar, se dá essa voz, se dá esse palco, se dá essa palavra, né? Então, ouvir ali, às vezes, esse rugido reprimido, né? Agora, eu até lembrei que um dos livros do Peter Levine, que é esse que eu mencionei no começo, né, falando dessa prática, é O Despertar do Tigre. Acho que é o primeiro, pelo menos o primeiro traduzido dele, talvez. Mas, enfim, é essa expressão mesmo que precisa vir à tona, né? Me vem até a carta da força do tarô, que também é isso. É a gente é, ter consciência dessa agressividade que é saudável, que é uma força de vida, né? Acho que o céu de hoje traz muito isso, né? Algumas reflexões, então, para o céu, para o dia de hoje. Amanhã não tem aspecto no céu fora o ingresso do Sol em Virgem, então vai ficar reverberando todos os acontecimentos ainda de hoje. A gente pode ficar mais focada em nós mesmos. Depois de 15 13 daí não tem mais aspecto. Então a gente pode ficar bem centrada em nós, né? Buscando essa luz, essa chama, essa vitalidade, o que nos faz reinar sobre nós mesmas, o que nos traz esse autoconhecimento, o que nos traz de volta para o nosso brilho, sabe? Então eu vejo um momento ali de retomar esse poder, retomar essa força no próprio corpo. Então, eu já dei algumas ideias do que podem ser, né? E é isso. Então, para o dia de hoje, eu vou deixar aqui também em alguma parte o link do episódio específico que eu tenho sobre a lua em Leão. Às vezes, se você quer entender mais sobre o mito relacionado ao signo de Leão, que às vezes eu acho que é interessante também para aprofundar mais algumas características de quando a lua está em Leão, para quem quiser se aprofundar. E acho que é isso então para o dia de hoje. Se vocês tiverem interesse, principalmente para quem é virginiana, então agora vai começar a sua revolução solar, então é um bom momento, porque daí para fazer previsões astrológicas a gente acompanha, né, essa duração ali de um ano, mês a mês, então é bom fazer próximo do aniversário, mas também dá para fazer depois, não tem problema, né? Se você quiser fazer previsões astrológicas. Além da revolução solar, eu leio também a profecção, as progressões secundárias, alguns dos trânsitos. Eu também faço leitura de tarô. Se você tiver interesse em agendar uma leitura comigo, tem mais informações lá no meu Instagram. E me sigam no Spotify, no YouTube, no Twitter, que eu sempre estou postando sobre mais informações sobre o céu do dia. Até amanhã.